A gente está aqui agora com o prefeito em exercício de Fortaleza, senhor Elcio Batista. Elcio, é um grande prazer receber você aqui na Rede Cuca PC. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Samara Rodrigues, sou jovem comunicadora aqui do Cuca. E para iniciar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos escutando, falasse um pouco da sua trajetória, já que você já passou pela Secretaria da Juventude também de Fortaleza e hoje atua como prefeito em exercício. Conte um pouco pra gente. Olá, Samara, é um prazer estar aqui com você na Rede Cuca, nesse um dos mais novos Cucas que a gente tem dessa rede, né? Olha só, eu tenho 48 anos, eu era um menino sonhador, lá em Aiuaba, no sertão dos Inhamuns, vim embora para Fortaleza com 7 anos, cheio de sonhos, cheio de vontade de voltar a ser prefeito lá da minha cidade, que era Aiuaba. Acabou que eu fui para a universidade. Na universidade eu descobri que havia um universo de possibilidades, que o conhecimento era uma via na qual eu poderia me apoiar para me desenvolver. Descobri que existem muitas línguas, que através dessas línguas a gente pode descobrir muitos universos. Me apaixonei pela política e pela educação. Me transformei num professor e depois entrei na política. E na política, primeiro trabalhei como gestor público, fui secretário de juventude. Essa rede Cuca aqui, ela passou pela minha vida e eu passei pela vida da Rede Cuca. A gente se encontrou, foi um encontro maravilhoso. Naquela época, a gente tinha um Cuca na cidade de Fortaleza. Depois, durante a minha gestão, junto com o prefeito Alberto Cláudio, a gente inaugurou 2 Cucas. Aí eu saí, sonhei mais alto, fui convidado pelo governador Camilo Santana, assumi a chefia de gabinete, depois secretaria da Casa Civil e atualmente sou vice-prefeito da cidade de Fortaleza. Ou seja, aquele sonho de criança lá atrás, de voltar para o interior e ser prefeito, acabou que eu me acabei realizando na cidade de Fortaleza, nessa cidade que me abraçou, que me deu tantas oportunidades na minha vida. Né? E eu continuo sonhando, agora eu estou sonhando mais alto. A cada sonho que a gente alcança, a gente tem que programar novos sonhos para que a gente continue buscando, lutando, ah, tanto ser uma pessoa melhor, quanto melhorar a vida de outras pessoas. E é lindo ver histórias assim como a sua, porque acaba incentivando os nossos jovens, né? Que estão querendo aí começar também, que tem um sonho e às vezes acham que é impossível, acabam vendo histórias como a sua e acabam vendo que é totalmente possível conseguir chegar lá. Agora uma curiosidade, né? Você já passou pela secretaria, agora está aí na prefeitura. Qual é os desafios assim que mudaram de lá para cá? Do tempo de secretário, agora para o tempo da sua atuação na prefeitura, os desafios são parecidos, são diferentes? Conta pra gente. Olha, os desafios, eles acabam sendo os mesmos, mas os contextos, eles mudam. E ao mudarem os contextos, você tem que construir outros caminhos, outras possibilidades, às vezes incorporar eh, movimentos, tecnologias que estão em curso. Então, se a gente for olhar, e eu tenho participado muito de debates, de encontros, o mundo todo, as cidades do mundo todo vivem desafios que são muito semelhantes. Né? O desafio, por exemplo, de construir uma rede de ensino público de alta qualidade. Esse é um desafio que está presente em todas as cidades. Agora, os contextos mudam de cidade a cidade, e esses contextos, ao se alterarem, você precisa traçar rotas, caminhos às vezes diferentes. Claro que também, apesar desses desafios serem os mesmos, e apesar da gente ter mudança de contexto, a cada momento da minha vida também, eu vou adquirindo novas responsabilidades. Então vai mudando também um pouco a minha posição, porque uma coisa é eu ser secretário de juventude, outra coisa é eu atuar como superintendente do Instituto de Planejamento e vice-prefeito da cidade. Isso significa que você passa a ter mais responsabilidades, né? Então, eu acho que a cidade de Fortaleza continua com um grande desafio, que é reduzir as suas desigualdades sociais, econômicas e espaciais. Esse é um desafio que nos acompanha. Se você olhar para trás, desde quando eu comecei no setor público aqui na cidade de Fortaleza, que esse desafio ele permanece. As possibilidades de superar esses desafios, talvez hoje, sejam um tanto quanto maiores do que eram no passado, porque a gente tem uma melhor infraestrutura, a gente tem mais condições de superar esse desafio.
Agora também começam a surgir novos desafios, né? Porque com as mudanças que vão ocorrendo na sociedade, com as novas gerações, com as novas tecnologias, os desafios também acabam surgindo outros desafios que não foram pensados, que não estavam ali naquele momento e que agora você precisa enfrentar. Posso dar um exemplo relacionado com a transformação digital, né? Esse não era um desafio 20 anos atrás, agora passou a ser um desafio, justamente porque o contexto mudou, né? Mas é isso, eu acho que a gente continua com alguns desafios que inclusive são do século XIX. Saneamento básico, por exemplo, é um desafio que a gente precisa concretizar, a gente precisa estender para toda a população. E Fortaleza tem um compromisso de até 2033 a gente ter 100% da rede de saneamento na cidade de Fortaleza. Educação em tempo integral é outro desafio, é um desafio que nos acompanha há muito tempo. E a gente tem aí, talvez nos próximos 2, 3, 4 anos no máximo, a gente vai ter 100% da rede de educação do município em tempo integral. Fundamental 1 e 2. Aqui mesmo, eu vim hoje aqui do lado do Cuca por conta de uma ordem de serviço para construir um SEI, um Centro de Educação Infantil. Esse é um outro desafio, que é universalizar as creches na cidade, o Centro de Educação Infantil, e você, portanto, dar possibilidade de que essas crianças possam ter um acompanhamento pedagógico, psicológico e uma assistência social que seja capaz de fazer com que elas possam se desenvolver plenamente. Então, esses são desafios que acompanham a cidade desde muito tempo e, ao mesmo tempo, você vai incorporando alguns desafios por conta da mudança do contexto, por conta das transições que a gente está passando. Se você olhar, por exemplo, o grande desafio que a gente tem hoje relacionado com o aquecimento global, esse é um novo desafio que nos apareceu e que as cidades precisam enfrentar. E elas precisam enfrentar com muita criatividade, com muitos investimentos e, obviamente, com o engajamento da população. Porque é uma mudança de comportamento. A gente não está falando aqui só de desenvolver uma política pública. A gente está falando de uma mudança de comportamento. E tudo que envolve mudança de comportamento das pessoas, você precisa não só desenhar uma boa política pública, mas você precisa ter capacidade de fazer com que as pessoas se engajem nessa política pública. E se engajar é muito mais do que acessar. Acessar uma política pública é você vir aqui no Cuca fazer uma matrícula. Se engajar é você ser parte do processo de construção dessa política pública, de aperfeiçoamento da política pública. Então, esse é um grande desafio que a gente tem. A gente falando de desafios, de políticas públicas e até de engajamento social da comunidade, eu gostaria de puxar aqui a respeito da Rede Cuca. Por exemplo, a Rede Cuca é um equipamento importantíssimo para as comunidades, né, de grande porte. Tem muitos jovens aqui que saem das ruas para estar aqui na Rede Cuca, fazendo cursos, formações. Qual o impacto que você acha que um equipamento como a Rede Cuca tem na periferia, na comunidade? Olha, a Rede Cuca é a maior política pública que a gente tem no nosso país, em todas as capitais de juventude. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele avalia que essa é a maior política pública na América Latina de juventude que a gente tem. São muitos investimentos que estão sendo feitos na infraestrutura para os jovens. Os equipamentos da Rede Cuca, como esse aqui do PC, oferecem um conjunto de modalidades de esporte, de capacitações, desenvolvimento de habilidades, de apoio e suporte para que os jovens possam se desenvolver plenamente do ponto de vista pessoal, do ponto de vista dos afetos, do ponto de vista da organização de coletivos, do ponto de vista cognitivo, da geração de capital social, de capital cultural, de capital intelectual. Então, a rede ela foi pensada para isso. E ela tem um forte impacto, porque uma vez que um jovem entra em contato com a Rede Cuca, automaticamente a vida dele se transforma. Ele pode até ter um contato e nunca mais vir num Cuca, nunca mais frequentar um Cuca. Mas ele é impactado pelas possibilidades que ele observa, pelaquilo que o Cuca pode oferecer. Ele pode até não querer, ele pode até trilhar um outro caminho, mas ele é fortemente impactado. E a rede foi pensada justamente para oferecer aos jovens que estão nos lugares mais vulneráveis da cidade oportunidade para que eles pudessem sonhar
para que eles pudessem realizar. Então, aqui, quando você entra no Cuca, você está entrando no lugar onde é permitido sonhar. A principal permissão que tem para qualquer jovem que entra no Cuca é a permissão para sonhar. E, com esse sonho, os professores, os educadores, os gestores, coordenadores dos cursos, essas pessoas, com esse sonho, elas vão fazer com que você possa encontrar um caminho para realizar. Então, o Cuca é um lugar de permissão para sonhar e de caminho para realizar esse sonho. É isso que é feito nos Cucas e foi para isso que eles foram pensados. Então, por isso que cada jovem que adentra o espaço do Cuca, cada mãe de um jovem, cada pai de um jovem que frequenta o Cuca, percebe que aqui é permitido sonhar e de que aqui é permitido realizar esse sonho e você vai ter o suporte para isso. Porque os seres humanos são movidos por sonhos, eles são movidos pela esperança, eles são movidos pelo desejo. E se você não encontra um lugar onde sonho, desejo, tem um caminho, tem uma possibilidade de se realizar, você acaba se frustrando. Eu acho que a gente está vivendo um momento em muitos lugares do mundo de uma epidemia de desilusão, de uma epidemia de desesperança. E o Cuca é o contrário. O Cuca é uma epidemia de sonhos, é uma epidemia de esperança para os jovens. Então, quanto mais jovens a gente puder trazer para os Cucas, mais a gente vai conseguir transformar a vida das pessoas, como a sua, por exemplo. Com Samara. certeza. Tenho certeza que foi transformada Com dessa certeza. forma. O Cuca transformou a minha vida e continua transformando, né? Assim como a vida dos meus colegas. Sempre vou ser grata. E falando de sonhos, desse incentivo para os jovens, uma parte muito bonita da sua história que eu achei, falando de você, foi a fundação da ONG Aldeia, né? Que era uma ONG de educomunicação que tinha para a comunidade. Explica um pouco mais sobre a ONG Aldeia, como foi fazer parte dessa formação. Explica pra gente aí. Olha, a Aldeia foi uma experiência incrível, né? Em conjunto com outros professores, a Beth Jaguaribe, o Ricardo Salmito, o Leonardo, a Lara, a Carla da Escócia, enfim, envolveram tantos professores que se engajaram nesse projeto. A gente fundou uma organização não governamental chamada Aldeia, e a Aldeia foi esse lugar que a gente criou para nós, como professores, realizarmos um sonho, que era dar suporte para que jovens de escolas públicas pudessem, através da comunicação, desenvolver habilidades com o mundo audiovisual que estava se desenvolvendo plenamente no início dos anos 2000. A ONG foi fundada no início dos anos 2000 e durante aquele período a gente buscou fortalecer bastante essa cultura da comunicação dentro das escolas e essa cultura da comunicação como um vetor de desenvolvimento para os adolescentes, né? Então a gente teve uma experiência fantástica, que foi esse contato com as escolas públicas, o contato com adolescentes, mulheres, homens, que estavam ali doidos para descobrirem o universo da comunicação e de como é que, através desse universo, essas pessoas poderiam tanto desenvolver mais habilidades cognitivas, mais habilidades sociais, né? Mais habilidades de comunicação, mas também como é que poderiam se profissionalizar um pouco e, através da profissionalização, chegar ao mercado de trabalho. Então, foi um momento maravilhoso da minha existência e da colaboração com outros professores, algo que eu vou carregar para o resto da vida e que eu tenho certeza que muitos dos jovens que se envolveram nesse projeto se beneficiaram e hoje estão construindo suas trajetórias. Com certeza, a gente achou uma iniciativa muito linda. Eu amei, assim, quando eu fiquei sabendo, né, da aldeia, tudo que ela significou para muitos jovens, acredito. Com certeza foi uma experiência única. O que você está fazendo aqui, aprenderam Sim. a fazer isso, entrevistar, gravar um vídeo, fazer um documentário, ao mesmo tempo descobrir a técnica, como é que funciona a técnica, que magia está por trás da fotografia, que magia está por trás do mundo audiovisual, né? Hoje, todas as pessoas, as crianças, elas já nascem mexendo no celular, em contato direto com o audiovisual, né? Se encanta. Mas isso parece algo meio mágico, não?
Meio lúdico, né? Mexe com a nossa Exato. mente. Que você Aham. nem para mais para pensar como é que isso é feito, como é que isso é construído. Só parece que elas já nascem sabendo, né? Assim, Exato. utilizar, mas é legal Mas saber por trás como tudo exatamente. É acontece. importante você é, voltar à história, compreender o processo de desenvolvimento histórico e também o processo de desenvolvimento técnico, né? Como é que a gente saiu lá das câmeras fotográficas, que Pra nem chegar podemos até o talvez chamar isso do celular. século Aham. XIX, e chegamos às câmeras do século XXI, câmeras digitais, né? E como é que isso altera a nossa percepção, né? Isso eu acho que é um mundo de conhecimento que é muito importante para as novas gerações. Eu acho incrível. Falando nesse conceito de tecnologia, né? A gente ficou muito envolto na tecnologia nos últimos anos, porque teve a pandemia, acabou que todo mundo ficou em casa. E é isso, a gente teve que se resguardar. Mas agora, com tudo voltando ao normal, a gente começou a ter os eventos novamente, né? Aqui na Rede Cuca, a gente teve um dos maiores eventos de juventude já feito. Foi o Arraiá da Juventude, ainda está tendo. Sábado vai ser um encerramento aqui no Cuca PC. E o Arraiá da Juventude é uma coisa linda, assim, de se ver, né? É um grande festival. Para você que já foi secretário da Juventude, hoje está na vice-prefeitura, como é que você vê o impacto de um evento como o Arraiá da Juventude para os jovens e também para esse retorno pós-pandemia, né? Para esse reencontro? Olha, os seres humanos, eles precisam um do outro. Sim, Eles são... Sem outros seres humanos, a gente não consegue nem definir a nossa identidade. Então, encontrar as pessoas, né, é a principal motivação que a gente tem para a nossa vida como um todo, né? A gente quer encontrar nossos familiares, a gente quer encontrar nossos amigos, a gente quer encontrar nossos professores, professoras, a gente quer encontrar outras pessoas que a gente não conhece quando a gente vai para uma festa. Então, um encontro digamos, a principal motivação para nós existirmos, né, como seres humanos. As quadrilhas, festas juninas, né, marcam a nossa identidade. São ambientes de socialização, são ambientes em que a gente desenvolve valores, né, em que a gente também constrói uma identidade. A gente se percebe como parte de uma comunidade, a gente se percebe como parte de um grupo social, que no caso especificamente somos fortalezenses, somos cearenses, né? E essa identidade passa justamente por essas festividades históricas que foram construídas e que a cada tempo a gente precisa continuar alimentando, revigorando, né? Então eu acho que o Cuca tem essa função também, que é de gerar encontros, gerar oportunidades para esses sim. encontros, de fortalecer redes comunitárias, de fortalecer festivais que estão relacionados com a nossa identidade, com a nossa cultura. Então, um festival como esse aí, tenho certeza que produz mais espírito comunitário. E o espírito comunitário ele é fundamental para agregar as pessoas, gerar valores coletivos, partilha desses valores e, portanto, você ter possibilidade de construir uma sociedade com mais confiança e, portanto, com mais segurança. Quais as expectativas da prefeitura para o futuro? Eu fiquei sabendo do Centro de Educação Infantil, né? Vocês vieram hoje fazer a visita, fazer a inauguração. E quais as expectativas para o futuro? O que é que vem aí pela frente, que a população pode esperar? Bom, Fortaleza tem uma ambição de longo prazo, que é o Fortaleza 2040. Um plano e um planejamento para fazer com que até 2040 a gente consiga ter na cidade de Fortaleza a melhor qualidade de vida entre todas as capitais do país. Essa é a grande ambição da cidade. Para que a gente chegue em 2040 com a melhor qualidade de vida, eu preciso começar a fazer investimento agora. E eu preciso priorizar. Então, Fortaleza hoje tem um conjunto de prioridades relacionadas a um conjunto de indicadores que precisam ser aperfeiçoados, melhorados. Dentro dessas prioridades e desses indicadores, existem algumas políticas que precisam de investimento persistente pelos próximos 20 anos. Educação, principalmente com escolas em tempo integral e com universalização da escola em tempo integral, da creche em tempo integral, da educação em tempo integral para o infantil também, em toda a cidade. A saúde, fortalecer a atenção primária, a promoção à saúde na cidade de Fortaleza. Termos melhor acesso ao sistema de saúde, mas também não só acesso, o serviço ele ser aperfeiçoado para que as pessoas possam ter atendido suas demandas. Além de saúde e educação, habitação, a gente investir em habitação digna,
para que a população de Fortaleza, até 2040, a gente tenha superado o déficit habitacional que a gente tem na cidade e as pessoas tenham uma condição de viver em residências, seja apartamentos, seja casas, com muito mais qualidade do que o que a gente tem hoje. Então, a moradia ou habitação, ou, eu sempre costumo dizer, eu não gosto muito de falar de moradia nem de habitação, eu gosto muito de falar de formação de comunidades. Então, formação de comunidades a partir da moradia. A moradia é o ponto de partida, mas eu preciso formar uma comunidade. Então, saúde, educação e formação de comunidades a partir da moradia são 3 prioridades muito importantes. E a 4ª prioridade é a questão do meio ambiente, da natureza. Fazer com que a cidade de Fortaleza tenha mais espaços verdes, com que a gente tenha mais espaços de lazer vinculado à natureza. São as 4 prioridades, digamos assim, que a gente tem na gestão pública. O Sarto tem um compromisso de continuar implementando o Fortaleza 2040, né, que se iniciou na gestão do prefeito Roberto Cláudio. E se a gente tiver essa continuidade de investimentos nessas políticas públicas e principalmente nessas prioridades, a gente vai ter uma cidade que a gente vai ter ainda mais orgulho. Com certeza. E eu acho que falando de educação integral, né, até nas creches, nas escolas, ajuda até na geração de emprego e renda. Porque a gente vê muitas mães solteiras, por exemplo, hoje em dia, que elas acabam não tendo como trabalhar por não ter com quem deixar as crianças. Eu acho que essa geração de creches em tempo integral, escolas, ajudaria muito a vida dessas mães. Essa é uma política pública que tem muito impacto justamente por conta disso, né? Porque as mulheres, elas vão ter mais capacidade de se desenvolverem, de acessarem o mercado de trabalho, de terem ou de participarem de programa de geração de renda, e com isso elas vão conseguir a independência financeira. A independência financeira é muito importante para que elas possam construir o seu próprio futuro, né? Então, a política de creche, a política de educação infantil, de escola em tempo integral, ela tem um impacto muito grande na sociedade como um todo, que é justamente de permitir que as pessoas possam trabalhar, por exemplo, e terem a certeza de que enquanto elas estão trabalhando, seus filhos estão sendo bem cuidados, estão sendo bem assistidos, com pedagogos, com psicólogos, com assistentes sociais, né? Então, esse é o melhor caminho para que a gente possa ter um futuro melhor. Um investimento na criança é a garantia de que a gente vai ter uma sociedade melhor no futuro. Verdade, com certeza. Então, Elcio, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui na Rede Cuca, né? Essa entrevista maravilhosa, esse papo. Eu gostaria que, para finalizar, você deixasse um incentivo para os nossos jovens, para as pessoas que estão nos escutando, para que eles sigam os sonhos deles e para que visitem a Rede Cuca, né? Que é um equipamento incrível aqui, cheio de oportunidades. Olha só, acreditem nos seus sonhos, acreditem no potencial que vocês têm para se desenvolverem, para contribuir com o desenvolvimento da cidade, do bairro e do nosso país. São jovens, são as crianças, são os adolescentes, o leitmotiv, a mola propulsora da construção do futuro. E aproveitem que vocês têm aqui a Rede Cuca, um lugar onde vocês podem trazer seus sonhos e vão encontrar pessoas especialistas em realizar sonhos. Então venham para a Rede Cuca. Muito obrigada novamente. Obrigado, Samara. E é isso, gente. Tchau, tchau. Um grande beijo.